Olá a todos e bem-vindos a este vídeo sobre um tema crucial para a economia dos países, a dívida pública. Você já se perguntou o que é a dívida pública e como ela afeta a vida das pessoas? Em tempos de incertezas econômicas, a dívida pública é uma preocupação constante para governos e cidadãos. Neste vídeo, vamos explorar os conceitos básicos da dívida pública, sua história e evolução, e como ela pode afetar a política fiscal e monetária dos países. Também vamos discutir as estratégias utilizadas pelos governos para gerenciar a dívida pública e suas implicações econômicas e políticas. Então, se você quer entender melhor sobre a dívida pública e sua importância para a economia, continue assistindo e vamos explorar esse assunto juntos. Aproveite, já deixa seu like e subscreva-se no canal. As dívidas públicas existem há muito tempo e têm uma história longa e complexa. Embora as primeiras formas de dívida pública possam ser rastreadas até a antiguidade, quando os governos emprestavam dinheiro para financiar guerras ou outros projetos, com Xenofone, historiador, militar e filósofo mencionando empréstimos para a cidade grega de Atenas, para a compra de barcos de guerra de propriedades públicas. Por outro lado, o surgimento das dívidas públicas modernas pode ser atribuído à Revolução Industrial. Um dos primeiros países a emitir títulos de dívida pública foi a Holanda, no século XVII. Naquela época, a Holanda era uma potência comercial e precisava de financiamento para financiar sua crescente frota marítima e sua participação em guerras contra a Espanha e a Inglaterra. Em 1610, o governo holandês emitiu títulos de dívida, conhecidos como vendas de anuidades perpétuas, que eram pagas com juros anuais e poderiam ser vendidas a terceiros. Esses títulos foram emitidos para financiar as guerras e foi um sucesso imediato, pois muitas pessoas queriam investir em uma nação próspera e em rápida expansão. Ao longo do século XVII, a Holanda continuou a emitir títulos de dívida pública, e outros países europeus, como a Inglaterra e a França, começaram a seguir seu exemplo. A emissão de dívida pública tornou-se uma ferramenta importante para os governos financiarem seus gastos e projetos, e muitos governos continuam a usar essa estratégia até hoje. Hoje em dia, a emissão de dívida pública é uma prática comum em todo o mundo, com muitos países emitindo títulos de dívida em suas próprias moedas e em moedas estrangeiras para financiar projetos governamentais e responder às necessidades de financiamento. A dívida pública é uma forma pela qual os governos financiam suas atividades, como investimentos em infraestrutura, saúde, educação e outros serviços públicos. Funciona da seguinte maneira: o governo emite títulos de dívida, também chamados de títulos públicos, e os vende a investidores. Esses investidores podem ser pessoas físicas, instituições financeiras, fundos de investimento, entre outros. Ao comprar esses títulos, os investidores emprestam dinheiro ao governo, que se compromete a pagar juros e, posteriormente, devolver o valor principal em um prazo determinado. Os títulos de dívida pública têm diferentes características, como prazo de vencimento, taxa de juros, forma de remuneração e risco de crédito. Alguns são prefixados, ou seja, o investidor sabe exatamente quanto receberá de juros no final do período. Outros são pós-fixados, cujos juros variam de acordo com a inflação ou uma taxa de referência. Também existem títulos com remuneração mista, que combinam elementos de juros pré- e pós-fixados. O governo pode usar o dinheiro captado com a venda desses títulos para financiar suas atividades, como construir estradas, hospitais, escolas, entre outros. Quando os títulos vencem, o governo paga aos investidores o valor principal mais os juros acumulados. Se os investidores decidirem vender seus títulos antes do vencimento, o preço de venda dependerá da oferta e demanda do mercado. É importante notar que, assim como qualquer tipo de empréstimo, a dívida pública tem um custo, representado pelos juros pagos aos investidores. Por isso, é fundamental que os governos gerenciem adequadamente suas finanças públicas, de forma a garantir que os investimentos realizados gerem benefícios suficientes para compensar o custo da dívida. Além disso, o endividamento excessivo pode levar a problemas como a alta inflação, a desvalorização da moeda e até mesmo crises econômicas. Por isso, a gestão responsável da dívida pública é fundamental para a saúde financeira do país.
A dívida pública pode afetar a política fiscal e a política monetária de um país de várias maneiras, e isso pode ter um impacto significativo nas taxas de juros e na oferta de dinheiro na economia. Vamos analisar cada um desses pontos separadamente. Política fiscal. A política fiscal se refere às decisões do governo relacionadas à arrecadação de impostos e ao gasto público. Quando o governo emite títulos de dívida pública para financiar seus gastos, ele está aumentando seu endividamento. Isso pode levar a uma pressão para aumentar impostos no futuro para pagar a dívida, ou a uma redução nos gastos em outras áreas, de forma a equilibrar as contas. Isso pode ter um impacto na economia, por exemplo, ao reduzir os investimentos em infraestrutura e serviços públicos, o que pode afetar o crescimento econômico. Política monetária. A política monetária é definida pelo Banco Central e se refere às decisões relacionadas à oferta de dinheiro e ao controle da inflação. Quando o governo emite títulos de dívida pública, isso pode aumentar a oferta de dinheiro na economia, o que pode levar a um aumento da inflação. Para evitar isso, o Banco Central pode decidir aumentar as taxas de juros, para reduzir o acesso ao crédito e diminuir o consumo. Isso pode ter um impacto na economia, por exemplo, ao reduzir a atividade econômica e aumentar o desemprego. Taxas de juros. A emissão de títulos de dívida pública pode ter um impacto direto nas taxas de juros. Quando o governo emite mais títulos, a oferta aumenta, o que pode levar a uma redução dos preços e, portanto, a um aumento das taxas de juros. Por outro lado, se a demanda por esses títulos for alta, isso pode levar a um aumento dos preços e, portanto, a uma redução das taxas de juros. Oferta de dinheiro. A emissão de títulos de dívida pública pode afetar a oferta de dinheiro na economia, uma vez que o dinheiro investido nesses títulos não está disponível para ser emprestado por bancos e outras instituições financeiras. Se a oferta de dinheiro na economia for reduzida, isso pode levar a uma redução no consumo e no investimento, o que pode afetar o crescimento econômico. Em resumo, a dívida pública pode afetar tanto a política fiscal quanto a política monetária, e isso pode ter um impacto significativo nas taxas de juros e na oferta de dinheiro na economia. É importante que os governos gerenciem adequadamente sua dívida pública, de forma a garantir a estabilidade econômica e evitar crises financeiras. Os governos gerenciam a dívida pública de diversas maneiras, buscando equilibrar a necessidade de financiamento com o objetivo de manter a sustentabilidade da dívida. Algumas estratégias comuns para reduzir a dívida pública incluem austeridade fiscal e crescimento econômico. A austeridade fiscal é uma estratégia que visa reduzir o déficit fiscal do governo por meio da redução de gastos públicos e aumento de receitas. Isso pode incluir a diminuição de investimentos públicos em áreas como saúde, educação e infraestrutura, bem como o aumento de impostos e a redução de subsídios e benefícios sociais. Embora a austeridade fiscal possa ajudar a reduzir a dívida pública em curto prazo, ela pode ter implicações negativas para a economia e a sociedade em longo prazo. A redução dos gastos do governo pode afetar negativamente o crescimento econômico, especialmente se o país já estiver em recessão ou estagnação econômica. Além disso, a redução dos investimentos em áreas essenciais, como saúde e educação, pode ter impactos negativos na qualidade de vida da população e na produtividade da economia. Por outro lado, o crescimento econômico é uma estratégia que visa aumentar a renda e a produção de um país para reduzir o peso da dívida pública em relação ao PIB. Isso pode ser alcançado por meio de políticas que estimulem a demanda agregada, como aumento dos investimentos públicos, estímulo ao consumo e aumento das exportações. O crescimento econômico pode também ser alcançado por meio de reformas estruturais, que visam aumentar a produtividade e a eficiência da economia. O crescimento econômico pode ajudar a reduzir a dívida pública de forma sustentável, aumentando a arrecadação de impostos e diminuindo as despesas com transferências sociais, uma vez que há mais empregos e menos pessoas necessitando de assistência. No entanto, o crescimento econômico nem sempre é fácil de alcançar e pode ser afetado por fatores externos, como a crise econômica global ou a instabilidade política. Portanto, os governos precisam encontrar um equilíbrio entre austeridade fiscal e crescimento econômico para gerenciar a dívida pública. Enquanto a austeridade fiscal pode ajudar a reduzir a dívida no curto prazo, o crescimento econômico é uma solução mais sustentável e pode trazer benefícios econômicos e sociais a longo prazo.
Desde a década de 1980, o Brasil tem lutado contra altos níveis de endividamento público, que foram agravados por crises econômicas e políticas. Nos anos 1980, o país passou por uma grave crise econômica, que levou a um aumento significativo da dívida pública. O governo brasileiro adotou políticas de gastos elevados e empréstimos externos para financiar investimentos em infraestrutura e outras áreas, o que contribuiu para o aumento da dívida pública. Na década de 1990, o Brasil passou por um período de estabilização econômica, com a introdução do Plano Real em 1994. Durante esse período, a dívida pública brasileira foi reduzida significativamente, graças a uma política fiscal mais restritiva e à estabilização da moeda. No entanto, o país voltou a enfrentar altos níveis de endividamento público no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, devido a uma série de crises econômicas e políticas, incluindo a crise financeira asiática de 1997, a desvalorização do real em 1999 e a eleição de um governo que aumentou os gastos públicos. Desde então, a dívida pública brasileira tem crescido continuamente. Em 2019, a dívida bruta do governo geral atingiu 76,1% do PIB, o que representa um aumento significativo em relação a décadas anteriores. Isso se deve em parte à crise econômica que o país enfrentou nos últimos anos, mas também à crescente pressão por gastos públicos em áreas como saúde, educação e segurança. O governo brasileiro tem implementado medidas de austeridade fiscal, incluindo a reforma da Previdência e a redução de gastos públicos, na tentativa de controlar o crescimento da dívida pública. No entanto, essas medidas têm sido insuficientes para reverter a tendência de crescimento da dívida. Em resumo, a dívida pública brasileira teve um desenvolvimento complexo e variado ao longo dos anos, com altos e baixos em relação aos níveis de endividamento. A atual tendência de crescimento da dívida representa um desafio significativo para a economia brasileira e para o governo brasileiro, que busca implementar políticas que possam controlar o crescimento da dívida pública. E assim chegamos ao final deste vídeo sobre dívida pública. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre esse tema complexo e importante para a economia dos países. E aprendido por que cada brasileiro já nasce devedor. A gestão da dívida pública é um desafio constante para os governos, mas é crucial para garantir a estabilidade financeira e econômica. Por isso, é importante que os cidadãos estejam cientes dos impactos da dívida pública em suas vidas e em seu país. Agradeço por ter acompanhado até aqui e não se esqueça de deixar seus comentários e sugestões para futuros vídeos, subscreva no canal e ative as notificações para próximos vídeos. Até a próxima!